Ah, slide 17, deixa eu olhar aqui, pessoal, vamos ver aqui. Que eu estou falando do conteúdo da petição de apelação. É isso aí, produção? Confere? Confere? Lá de cá. Tem uma vaga lembrança que você falou 17, professor. Então, olha só, pessoal, vocês viram lá que eu encaminhei para vocês, tá? Encaminhei, inclusive, na semana passada. Semana passada não, na aula passada, né? Um enunciado. Confere aí, produção. Mandei um enunciado para vocês e mandei o rascunho da OAB. É isso mesmo, galera? Mandou. Pessoal, então nós vamos fazer o seguinte, eu vou trabalhar aqui esses slides aqui, tem mais 5 slides aqui, mas concomitantemente a gente vai fazendo a peça de apelação, ok? Então nós vamos construir juntos uma peça de apelação, que eu acho que é o melhor, é um dos melhores jeitos da gente entender, pessoal, tá? O pessoal na aula passada tinha falado que acabou ficando com algumas dúvidas, enfim, por conta aí a gente está passando a matéria, mas é uma parte teórica, né? Então, às vezes é um pouco abstrato você tentar imaginar aquelas situações trazidas pelo código. Então, eu acho que a gente fazer na prática, pessoal, fazer a peça, eu acho que vai ser bem legal, assim, para a gente gravar esse conteúdo aí, tá bom? Então, olha só, eu me lembro que na aula passada a gente chegou a estabelecer o porquê da peça de apelação. Foi isso mesmo, galera? Vocês chegaram a ler? Vamos lá. Vocês chegaram a ler o caso? Bom dia. Eu não Vamos lá, li, pessoal. professor. Eu não li. Pessoal, vocês chegaram a ler o caso? Acho que ele não te escuta, Samira. Eu também. Ah, eu sei que ele estava me ignorando. Acho que ele não está escutando ninguém. Não. Então vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos trabalhar, vamos parar um pouquinho a teoria. Vamos ler o caso e aí a gente já vamos fazendo um exercício, pessoal. Galera, olha só, a primeira coisa que eu quero estabelecer com vocês aí, tá? Não estou escutando, não. Ninguém falou nada aqui para mim. Deixa eu ver se tem alguma configuração errada aqui no meu computador aqui. Que esse negócio de pobre aqui, galera, é triste, viu? Deixa eu ver aqui. Ah, pode mandar. Estava errado mesmo. Pode mandar que agora eu ouço vocês. Eu não li. Ah, beleza. Entendi. Pessoal, então vamos lá. Peguem o caso aí. Vamos trocar uma ideia com ele. Vamos resolver esse negócio aí, pessoal. A primeira coisa que eu quero falar com vocês, tá? Galera, não é para ir para a internet para você resolver o problema. Porque que você sabe encontrar as coisas na internet, eu já sei. E a OAB também já sabe, tá? Agora, aprender a solucionar o problema apenas com o VAD na mão, esse exercício a gente tem que fazer. Então, assim, eu quero já deixar bem claro para vocês que não é para ir buscar a solução, não é para você ir buscar a solução do problema na internet, galera, tá? Até para que vocês aprendam como é que vocês vão resolver os enunciados na prova da ordem, tá? Então, eu acho assim, a nossa prática, vamos voltar à nossa prática para o profissional
e também para a prova da OAB. Tanto que eu estou trabalhando o enunciado da OAB. Se você for achar isso daí, tem na internet. Esse enunciado aí tem na internet, tem a resposta, tem tudo. Mas não é a vibe que eu quero trampar com vocês, galera. Para fazer isso daí, eu acho que não precisava nem de eu estar aqui conversando com vocês, tá? Então, a primeira situação que eu quero combinar com vocês é o seguinte: a única coisa que vocês vão usar para resolver esse problema é o VAD, tá? Já para vocês entenderem como é que vocês fazem essa busca, essa procura, tá bom? Também não está muito longe, não, a OAB mais não, viu? Então, vamos lá, pessoal. Vamos pegar... Todos têm na mão? Primeira pergunta que eu faço. Todos têm na mão? Temos. Tem aí, galera? Alguém não tem? Alguém não tem? Alguém não tem, pessoal? Bom, todos têm, Acho que né? todos têm. Eu mandei no WhatsApp da sala. Beleza, obrigado, pessoal. Então, vamos lá, tá? Se todo mundo tem aí a Samira, Laila, Renata, agora tô ouvindo, só agora que eu consegui ouvir, tá? Pessoal, peguem a peça. Vamos começar a trabalhar isso daí, tá? Obrigado, viu aí, ó, isso é muita eficiência, viu? A Gabriela é muita eficiência, meio ponto na sua média, viu? Na matéria da professora Tatiana. É muita eficiência esse povo, pelo amor de Deus. Vamos ler o enunciado, pessoal. Leiam. Vamos lá. Leiam com calma. Tá? Então, como é que funciona na OAB? Já vou explicar para vocês. É assim, pessoal. Você tem um tempo para você fazer essa prova, mas não é todo o tempo do mundo que vocês quiserem, não, tá? Então, vocês vão... quando vocês estiverem fazendo a prova, vocês vão ter peça mais 3 questões para resolver. Então, você vai primeiro fazer a peça, rascunhar toda ela, depois você resolve as questões, depois você escreve a peça, tá? E a gente vai fazer esse exercício da peça. Quem terminar de ler, pessoal, não se preocupem, eu quero que vocês leiam. Não se preocupe se ali você não entendeu alguma parte, eu quero que vocês leiam, tá? Nós vamos fazer o exercício juntos. Quem for terminar de lendo, pessoal, sem buscar na internet, tá? Nós vamos resolver só no nosso CPC, só no nosso VAD.
Quem for terminando de ler, pessoal, já posta aqui que terminou, tá? Só para eu ir sabendo aqui, para eu ir levando. Beleza. Legal, legal. Quem puder, pessoal, tá? Eu mandei para vocês também o rascunho da OAB. Quem tiver a possibilidade de imprimir e fazer no rascunho, sensacional, tá? Quem tiver essa possibilidade aí vai ser ótimo. Quem não puder, a gente vai fazer uma folha de caderno mesmo, tá? Isso. Acabou também? Vamos lá, pessoal. Todos acabaram aí? Pessoal, olha só. Mas a gente acabando aí. Isso daí, pessoal, é o que foi colocado na frente de... enfim, do pessoal que estava fazendo a prova da OAB, esse exato enunciado aí que vocês têm na frente de vocês, tá? Então, nós vamos trabalhar não só esse, depois a gente vai passar um outro, mas nós vamos trabalhar a primeira situação assim. São três atuações que você tem que ter aí logo que você pega a peça. Nós vamos trabalhar na identificação da peça, nós vamos trabalhar no fundamento jurídico e nós vamos trabalhar nas partes, tá? Então, nós vamos trabalhar essas três situações juntas, tá? Que é o que vocês vão fazer na OAB. A gente já vai trabalhar esse formato de trabalho aí, tá? E eu quero realmente que vocês façam sem consulta na internet, pessoal. Todos terminaram, galera? Não se preocupem se você não entendeu nenhuma parte ali, a gente vai destrinchar um por um. Primeira coisa, apenas leiam. Todos leram, galera? Beleza. Podemos tocar nosso bonde aí?
Beleza, galera? Pessoal, então vamos lá. Olha só. Quando vocês estiverem lendo, isso aí você pode fazer, você vai grifar isso daí, vai levar um monte de canetinha colorida, você vai grifar um monte de partes da peça. Depois eu vou mandar uma para vocês aqui, de um outro colega de vocês. Tudo grifado, tudo tá com as anotações que ele fez para vocês entenderem aí, para vocês pegarem esse esquema aí, esse jeito de funcionar, tá? Pessoal, olha só. Primeira coisa que você tem que saber é que peça que você tem na sua frente. Cara, que raio de peça é essa? Afinal de contas, você vai escrever o quê? Bom, pessoal, vocês viram que eu mandei lá, eu postei para vocês, inclusive, um mapa mental de uma aluna minha, de uma outra colega de vocês também, em que ela fez lá, deixa eu compartilhar com vocês aqui, que eu acho que vai ficar bem legal. Em que ela colocou os passos de um processo. Vamos lá. Pô, não é essa não. O meu som sumiu aqui. Pronto. Eu troquei as bolas aqui. Agora deu certo. Bom, apareceu para vocês aí uma guia em branco aí, certo? Bom, quais são os passos de um processo, galera? Então, quais são as etapas, né? Aí, maior isso aqui. Então apareceu para vocês aí o que eu estou digitando, né? Ok. Então, a regra geral do processo, você começa ele com a petição inicial, vocês já aprenderam isso daí. Depois vem a contestação da outra parte, a impugnação do autor. Aí eu tenho toda uma fase probatória, tenho audiência, tenho Vem a sentença, e da sentença aí eu já posso ter um recurso, tá? Bom, agora qual que é a nossa bucha aqui? Nossa bucha é essa daqui, tá? Então, pessoal, como é que a gente vai saber que tipo de peça a gente vai fazer? Esse é o primeiro exercício de vocês quando você pega um enunciado na mão, tá? Então, você tem que, ao longo da sua leitura, você vai tirando elementos. Normalmente, pessoal, a gente faz aí, ou a gente consegue chegar, um dos métodos também é você conseguir chegar na peça por exclusão, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, nessa parte aqui, vou tentar um pouquinho aqui. Aqui eu já consigo saber que houve uma ação, tá? Então, você faz o quê? Você risca isso daqui. Beleza? Não é mais um caso de petição inicial. Aí, mais um pouquinho para frente, vem essa outra situação aqui, ó. Ora, se nós já chegamos até aqui, então eu risco esse, e eu estou aqui. Já houve uma sentença. Bom, então qual é o passo seguinte, galera? Se eu já tenho uma sentença, o passo seguinte é um recurso, tá? E vocês já aprenderam ali no artigo 1009. Se eu tenho esse tipo de decisão
na minha frente, qual é o recurso cabível, produção? Apelação. Apelação. Exatamente. Por quê, pessoal? Olha só. Lá no artigo 1009, que a gente estava estudando, ele diz o seguinte. Vou copiar e colar para vocês aqui. Então, se eu tenho este tipo de decisão, eu só posso ter este tipo de recurso. Até aqui alguma dúvida, galera? Certinho? Tudo certo. Então tá. Bom, então a primeira coisa a gente já fez. Nós já estabelecemos, pessoal, qual é o tipo de peça que a gente vai ter pela frente, tá? Se depois da sentença eu tivesse mais algum outro tipo de recurso, eu tivesse o julgado pelo tribunal, por exemplo, tá? O que não é o caso aqui, aí eu passaria para o recurso seguinte, que seria o especial e o extraordinário, tá? Mas, por enquanto, o que eu tenho é uma sentença, e eu vou atacar ela através de apelação, conforme consta ali no artigo 1009 do CPC, que é o que a gente estava estudando na nossa última aula, beleza? Outra coisa que eu pergunto para vocês, quem são as partes? O recurso vai ser de quem contra quem? Não se esqueça da última linha lá, ó, para você saber quem é a parte pelo qual você vai fazer o recurso. É do menino de 7 anos ali, que não dá... Carlos, né? Ele que fez o advogado que fez a petição inicial, mas o nome dele, representado pela mãe, mas a parte é ele, contra cadê? Contra o fazendeiro lá. E como que é o nome dele? Do fazendeiro, Juliano. Então aqui, pessoal, a gente já matou outra charada aqui, ó. Então eu já sei quem são as minhas partes aqui. Beleza? Eu já consegui identificar quem que é quem contra quem. E eu já sei qual que é o tipo de peça que eu tenho que fazer. Qual que é o tipo de peça que eu tenho pela frente, tá? Então é o Carlos. Como ele é menor, tá? Como ele é incapaz, a gente usa o termo incapaz, como ele é absolutamente incapaz, nós vamos aí utilizar a representação. Por quê, pessoal? Supre-se a incapacidade através da representação. Lembram-se? Isso daí vocês já passaram por essa parte aí no Código Civil, lá no Direito Civil de vocês, lá no primeiro ano. Beleza? Então, a gente já sabe aqui. E, obviamente, nós vamos fazer aí nós somos contratados pela mãe da vítima, pela mãe do Carlos. Então, nós vamos fazer o recurso pelo Carlos. E eu já faço uma pergunta a vocês, galera. O Juliano Faria, ele tem, vamos nos requisitos intrínsecos e extrínsecos dos recursos, tá? Aquilo que a gente viu lá na teoria, agora vamos aplicar na prática. O Juliano Faria, ele possui interesse recursal? O Juliano possui... Não. Por que não? Não, porque ele ganhou, ele venceu. O vencido Exatamente. é o Carlos. Exatamente. O Juliano, se ele fizer qualquer tipo de recurso, ele não vai ser conhecido. O recurso ele só é conhecido, galera, quando ele passa por um pelotão de fuzilamento chamado juízo de admissibilidade, que na apelação é feita no... Quem faz? O juiz de admissibilidade. O tribunal. O tribunal. A regra geral de juízo de admissibilidade, galera, é feita sempre pelo órgão ad quem, tá? Exceção a essa regra, são os recursos especial e extraordinário, onde eu tenho um duplo juízo de admissibilidade. Beleza? Bom,
O Juliano, ele até teria legitimidade, uma vez que ele é parte, para fazer o recurso, mas ele não tem interesse recursal, ou seja, a situação dele não vai melhorar com esse recurso. Então, não cabe para o Juliano fazer nenhum tipo de recurso. Ele tem que ficar na dele lá, quietinho, bonitinho. Beleza, pessoal? Agora eu vou perguntar para vocês, e agora é uma das partes mais complexas, tá? Que a gente tem que identificar quantas teses a gente tem, quantos capítulos tem essa sentença, tá? Por quê, galera? Porque eu tenho que enfrentar todos os capítulos do que o enunciado me traz. Para quem gosta de penal, por exemplo, a galera fala, não, eu vou fazer penal, que é fácil, que é bacana, não sei o quê, tá? Teve um rese, um tipo de recurso que caiu no penal, tá? Tinha 6 teses. E eu pergunto a vocês, quantas teses a gente tem aqui? Quantas teses nós temos? 2. 2 teses, tá? Quais são as teses, galera? Eu vou até escrevendo aqui para a gente acompanhar. Horário material? Que ele empregou o cuidado. Olha só. O primeiro é bem nessa parte que você tá? E a prescrição. Primeira tese é a seguinte, pessoal. Ele está dizendo que o proprietário do animal não tem que responder porque ele empregou o cuidado devido, tá? Vocês não chegaram ainda, eu acho que... Vocês estão vendo o que agora em direito civil? Contrato de doação. Contratos. Contratos? Então, vocês não passaram por responsabilidade civil ainda, né? Acho que não. Não passaram. A primeira tese, pessoal, o primeiro capítulo da sentença, tá? Não passaram, mas a gente já vai trabalhando aqui. O primeiro capítulo da sentença, pessoal, é da responsabilidade civil sobre o animal. Esse é o primeiro capítulo. Ou seja, responsabilidade civil, pessoal, é você entender quem é que responde por um dano causado, por exemplo. Em termos de responsabilidade civil, a gente não fala em dolo ou em culpa. Se você for lá e ralar o carro de uma pessoa, tá? Você está com o seu carro, dá uma ralada no carro de uma pessoa. Se você fez isso por querer, ou se você fez isso... você não quis, mas enfim, você não teve habilidade suficiente, ralou o carro dele, você vai ter que responder na mesma proporção, tá? Então, isso é responsabilidade civil. Essa parte aqui eu vou passar rapidinho com vocês. E eu tenho uma segunda tese que ele levantou ali no finalzinho, que é a tese da prescrição, que isso aqui vocês já viram, né? Vocês já viram um bocado de uma partezinha disso aqui, vocês já viram. Quando eu chegar lá, vocês vão entender. Então, pessoal, eu já estabeleci qual é a peça, eu já sei quais são as partes, e eu já sei, pessoal, quais são as teses. São essas 3 circunstâncias que você tem que buscar, é essa pesquisa que você tem que fazer quando você pega um problema, um enunciado na sua frente, tá? Até aqui, beleza, pessoal? Tranquilo? Entenderam o que a gente fez aqui, né? Entenderam, muito bem. Eu imagino que vocês tenham entendido aí. Ô, professor, tá uma chiadeira. Será que tem algum microfone ligado? Olha, para mim não está aparecendo aqui, galera. Deixa eu... Vou pedir para vocês aí darem uma olhadinha, se alguém tiver com o microfone ligado. Para mim não tá, deixa eu ver aqui, não está aparecendo ninguém ligado, não. É que como eu dividi a tela no meio, não consigo ver todos. Ok? Bom, pessoal, então nós já nos aventuramos aqui no nosso enunciado. Nós chegamos à peça por exclusão das demais, tá? Já sabemos o que a gente precisa fazer. Bom, então vamos lá, mãos à obra. Então vamos usar aquilo que a gente estava aprendendo nos slides diretamente na prática. Volto no slide. Vamos lá.
Nós paramos na aula passada nesse slide aqui. Slide 17, é isso mesmo, pessoal? Em que a gente estava falando do conteúdo da petição de apelação. Os incisos 1 a 4 do artigo 1010, que trazem os requisitos da apelação, que são requisitos extrínsecos, tá? São requisitos extrínsecos, porque todos eles têm a ver, pessoal, com a regularidade formal, tem a ver com a forma. Então, os requisitos ali são requisitos extrínsecos. Se você não cumprir algum dos requisitos dos incisos 1 a 4 do artigo 1010, a sua petição já vai parar no pelotão de fuzilamento chamado juízo de admissibilidade. Já vai ficar por ali mesmo. Beleza? Até aqui tudo tranquilo, né, pessoal? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se tem alguma dúvida. Então, vamos lá. Pessoal, olha só. Agora o chat tá feio, hein, professor? Tá, não tá dando pra te ouvir direito, não. Ô, pessoal, será que sou eu aqui? Porque o meu não Nós que é você, professor. Eu vou sair e vou entrar novamente, tá? Tá bom. Agora parou, acho que era o dele mesmo. É, porque, ó, não tem chiado agora e tava todo mundo desligado. Deu uma melhorada, será? Não, professor, é o seu, porque a hora que você saiu o chiado parou. Rapaz, como que eu vou resolver isso aqui? O microfone tá Acho aqui, ó. que você vai ter que sair da sala, professor. Tá bem no cantinho aqui o microfone aqui, ó, justamente para não dar nenhum. Vou colocar até mais perto aqui. Você mexeu nele, deu uma melhorada. Agora, melhorou? Tá mudo? E agora? Agora melhorou. Zerou agora, hein? Tô sentindo. Agora sim, beleza. Vamos lá, pessoal. Então, vamos aplicar na petição esse slide de número 17 e o slide de número 16, que é esse aqui, ó. Tá? Que é a forma de interposição da apelação. Então, como que vai ficar isso daqui na prática? Galera, eu quero que vocês deixem aberto o VAD de vocês no artigo 1010 do CPC, tá? Quero que vocês deixem aberto. Bom, abriu para vocês aqui, né? Bom, então vamos lá, pessoal. A petição de apelação, ela é uma petição de livre convencimento, ou seja, de livre motivação. Você pode dizer o que você quiser
na petição, tá? Você pode falar sobre o erro que o juiz cometeu, sobre o entendimento dele, tudo, é livre, tá? E é livre você falar sobre qualquer matéria, seja matéria constitucional, matéria de legislação infraconstitucional, tudo que você quiser. Porque essa chance, galera, você não vai ter em outros momentos. Um recurso especial, por exemplo, você só pode trabalhar a legislação infraconstitucional, desde que seja federal. E um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, você só pode trabalhar matéria constitucional. Na apelação, você pode trabalhar o que você quiser, é livre, beleza? Bom, ali no artigo 1010 do CPC está dizendo assim, ó, a apelação interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau. O que isso quer dizer, professor? Galera, quando você interpõe uma apelação, você divide ela em dois, tá? Então, você tem uma parte que você vai conversar com o juízo de primeira instância, com aquele juízo que deu a sentença que você está atacando, e a segunda parte é a parte que você vai conversar com o tribunal, com quem vai julgar. Então, eu vou dividir a minha petição, uma parte eu converso com o juízo a quo, e outra eu vou conversar com o juízo a de quem. Beleza? E ele está dizendo ali no 1010... Vamos cumprir, para vocês entenderem como esses requisitos na prática. A apelação interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau. Então, pessoal, como que fica? Galera, existem aí, basicamente, duas formas de você endereçar essa petição, tá? Então, eu vou colocar para vocês... Aliás, ele não dá a vara, se é cível ou não. Então, você sempre faz assim, dá vara, tracinho, tá? Esse daqui é o primeiro jeito de você fazer o endereçamento, tá? O segundo jeito de você fazer o endereçamento, se você for pegar o artigo, ele diz o seguinte, a petição será dirigida ao juízo. Então, a segunda forma de você fazer esse endereçamento é dizer o seguinte, da vara eu não tenho, da comarca de... Esse é o segundo jeito de você fazer, tá? Basicamente, pessoal, você pode utilizar esses dois jeitos na prova da OAB, mas eu vi uma prova da OAB que ele exigia esse jeito aqui, ó. Que foi uma prova de, se não me engano, de empresarial de uns 2 anos atrás, de 1 ano e meio atrás. Ele exigia esse sistema aqui, tá? Mas, enfim, os dois sistemas aí, a gente tem visto aí que tem dado certo. Eu utilizo, pessoal, vocês vão fazer um monte de peça, enfim, não só na graduação, na vida inteira de vocês. Eu respeito a liberdade de cada um, o jeito que cada um quer fazer. Eu faço assim, tá? Esse é o jeito que eu faço, ok? Eu costumo escrever o número dos autos aqui, a gente não tem também. E aqui, pessoal, a gente já vai cumprir um outro requisito, tá? A gente pula umas linhas aqui, isso daqui a gente tenta centralizar, tá? Se vocês conseguirem... Professor... Oi, pode falar. Eu perdi o segundo jeito ali de endereçar. Você apagou. Voltamos lá. Desculpa. Esse aqui, ó. Tá? Obrigada. Porque o artigo fala que a petição será endereçada ao juízo. Entendeu? Sim. Então, a gente utiliza esse... Mas esse daqui é o jeito mais clássico, galera. Eu utilizo assim, mas pessoal, mas eu respeito a forma com que vocês vão escrever, enfim. Você precisa ter isso daqui. A maneira é livre aí de vocês, tá? Bom, vamos lá onde a gente já estava. Aí vem aquela pergunta, professor, quantas linhas eu pulo? Galera, eu já mandei para vocês o rascunho da OAB, que já é para vocês saberem qual que é o tamanho da letra de vocês frente ao espaço que vocês têm, tá? Então, eu gostaria muito que vocês fizessem isso daqui na caneta, para vocês já irem entendendo qual é o espaço que você tem. Eu já tive aluno que bombou na OAB porque não calculou direito o espaço, tá?
Então, as primeiras folhas foi tudo bonito, aquela maravilha, ele tinha uma letra grande, chegou no final, ele teve que apertar tudo, virou um garrancho do caramba e não coube o fecho da peça, perdeu ponto, foi uma tristeza, tá? Depende da quantidade de peças, de teses que você tem, e depende do tamanho da sua letra. Se você tem 6 teses, por exemplo, você pula uma linha e já começa o nome das partes, tá? Agora, se você tem 2 teses, a sua letra ela é uma letra pequena, uma letra média, aí você consegue pular e dar um espaçamento maior, ok? E aqui eu pergunto-vos a todos, tá? Vamos cumprir agora o seguinte requisito. Artigo 1010, inciso 1, nome e qualificação das partes. A gente começa, pessoal, por quem é o apelante. Quem está apelando? E eu pergunto-vos a todos, quem está apelando dessa sentença aqui? Como é que fica o nome do apelante? Como é que a gente vai colocar? É o Carlos. Carlos, né, representado por sua mãe, que tem o nome dela aqui em cima. Como que é o nome da cidadã aqui? Márcia da Silva, tá? Pessoal, sempre, e é muito comum mesmo, tá? Isso acontecer, no problema você ter alguma situaçãozinha que pode levar aí a uma certa confusão em relação a quem é autor e quem é apelante e quem é apelado, tá? Nesse caso aqui, é claro que vocês já são craques nisso daqui, a gente já trabalhou esse assunto aqui, que é o assunto da legitimidade. Agora, o que acaba acontecendo nesse tipo de caso aqui? O cara vai lá, ele fala, ele não teve aula comigo, né? Ele diz o seguinte, ele vai lá e coloca o nome da mãe da criança. Ela não é titular do direito. O dono da ação é o menino, tá? Então, como é que a gente começa aqui, ó? Carlos Henrique Júnior, né? O nome do artista aqui? Carlos Henrique Júnior. Carlos Henrique Júnior. Pessoal, ali vocês veem no inciso 1 do artigo 1010 que ele pede a qualificação das partes. Tá? No inciso 1 do 1010. Ou seja, que você teria que qualificar o Carlos. Como é que você faz essa qualificação? Tem que dizer se é estado civil, nacionalidade, profissão, endereço, tem que falar tudo isso daí. Pessoal, é muito comum a gente encontrar na doutrina, aí, o Araquém de Assis fala isso, se não me engano o Marinoni fala isso também, que essa situação de qualificação das partes se aplicaria quando você tem o terceiro interessado, que é o cara que chegou no processo agora. Então, ou seja, ele não tem qualificação nenhuma. Porque, a rigor, tanto o Carlos quanto a outra parte lá, o Juliano, eles já foram qualificados nesses autos. Então, aqui a gente poderia escrever já qualificado nesses autos, tá? Mas, de todo jeito, tá? Para todos os efeitos, vamos fazer a qualificação deles da maneira como exige o CPC. O artigo 1010, nós estamos cumprindo, pessoal, o artigo 1010, inciso 1º, tá? Então, como é que ficaria? Eu preciso fazer a qualificação completa do Carlos. Então, como ficaria? Vocês têm que colocar lá nacionalidade, estado civil, profissão. Como ele é menor aqui, pessoal, a gente já coloca lá menor in ubere, tá? E já manda o negócio para frente, tá? Quem quiser fazer nacionalidade, você não pode escrever brasileiro, porque você não sabe a nacionalidade dele, tá? Na OAB, faz tudo, né? Olha, eu recomendo fazer tudo, Renata. Eu recomendo fazer, tá? Porque às vezes você pega um cara mais xarope lá e o cara, né, e o cara pega. Mas eu quero que vocês entendam, professor, na prática, se você não fizer, teu recurso vai parar no juízo de admissibilidade? Não, não vai. Tá? Eu nunca vi um recurso parar no juízo de admissibilidade pela ausência desse requisito, de quem já era parte no processo. O problema é o seguinte, se você pega um cara que está entrando agora, aí você tem que fazer a qualificação dele, tá? Então, os autores apontam que essa qualificação, isso não ficou muito claro no código, mas que essa qualificação teria que ser feita apenas em relação àqueles que estão ingressando agora dentro do processo, tá?
Via das dúvidas, galera, vamos fazer, partindo-se daquele brocardo jurídico do que a bunda não prejudica, ok? Então, vamos lá. Nacionalidade. Profissão, na verdade, ele não tem. Vamos. Oi. Só mais uma coisinha, porque assim, eu não faço estágio, nunca fiz. Por que essas setinhas e esse espaçamento aí? É só configuração? Pronto. Isso aqui é do Word. Ah, tá. É só para eu saber, para eu medir. O nome fica recuado assim mesmo? Oi? O nome fica recuado? Não. Fica. Normalmente, pessoal, os parágrafos, quando você faz, você coloca ali quase que no meio da linha. Quase que no meio da linha, tá? Obrigada. Nacionalidade, profissão, na verdade, quando existe uma outra forma de você qualificar, que como ele é menor, você não vai ter esse tipo de situação, tá? Então, qualquer outra situação, você colocaria aqui, menor e púber. Só tem 7 anos, o coitado aqui do Carlos Henrique Júnior. Aqui, pessoal, ele não pode ir a juízo sozinho, tá? Ele não tem ele tem capacidade para ser titular de direito, mas ele não tem capacidade para ir a juízo, né? Lembre-se que vocês já aprenderam isso. Então, o que você vai suprir-se a incapacidade pela representação? Neste ato representado por sua genitora, Silva, né, a artista aqui. Márcia da Silva. E você tem que fazer a qualificação completa dela também, tá? Professor, quais são os termos que eu uso para fazer uma qualificação? Vamos subir aqui. Ó, vão lá no artigo 319 do CPC. Rapidão. Do CPC. Inciso 2. Então, via de regra, o que você vai usar como qualificação é o que está aí no inciso 2 do 319 do CPC. Firmeza? Tá na dúvida? Gente, tá na dúvida? Ai, meu Deus do céu. E agora? O que eu faço? Gente, está tudo no código. É por isso que eu não quero que vocês fiquem buscando as coisas na internet. Aprenda a manusear o código, você vai resolver qualquer problema. Acharam aí? Artigo 319, inciso 2 do CPC. Tá? Então, aqui na sequência da Márcia da Silva, viria a qualificação completa dela. Eu vou deixar assim, mas o que você... Vamos fazer. E aí você tem que dizer onde que moram os dois, na verdade, né? Ele entende-se que ele mora com a mãe dele, mas vamos lá. Ambos residentes e domiciliados na rua, eu não tenho a rua. Cidade de, também não tenho. Ou quem quiser usar, que eu acho bonitinho também, nesta urbe. Ai, que bonitinho isso aqui. Beleza, pessoal? Bom, aí aqui, pessoal, o que você vai dizer? A gente está fazendo uma parte, ainda, uma parte descritiva da peça, tá? Em regra, pessoal, as peças, quando vocês forem escrever, seja um recurso, seja uma petição inicial, eu divido ela em 3 partes. Uma parte descritiva, depois eu tenho uma parte narrativa, e depois eu tenho uma parte argumentativa, tá? Em regra, são essas as partes que eu tenho aí de uma petição, beleza? Então, a gente está na parte descritiva. Residentes e domiciliados nesta ordem. Outra coisa que eu preciso fazer
Outra coisa que eu preciso fazer, pessoal, é o seguinte, a menos que o autor seja um advogado, o artigo 1º da Lei 8.906, tá? Vou pegar, vou colar para vocês aqui. O artigo 1º da Lei 8.906 está redigido assim. São atividades privativas de advocacia. Postulação a órgão do Poder Judiciário. Tá? Por que eu citei esse artigo? Esse aqui é o artigo 1º da Lei 8.906. Porque você tem que dizer, a menos que ele seja um advogado em que ele vai estar em causa própria, você tem que dizer, pessoal, que ele se faz representar por seu procurador judicial, tá? Adiante assinalado, com endereço nesta urbe, do jeito que, né? Tá? Então, isso daqui é por força do artigo 1º da Lei 8.906, tá? Bom, galera, o que ele vem fazer? Eu estou fazendo uma parte descritiva da peça. O que ele vem fazer, afinal de contas, tá? Então, eu tenho que dizer, Professor, pessoal... Oi, pode falar. Desculpa. Aí, na OAB, no caso, a gente se coloca como advogado ou eles passam os dados junto? Não, você só vai dizer, por seu procurador judicial. Se você se colocar como advogado na OAB, você zera a peça. Entendi. Pessoal, qualquer coisa que a pessoa que está corrigindo a sua peça achar que você está querendo identificar a peça, é zero. Zero. Tá bom? Então, você não vai se colocar. Você vai dizer por seu procurador judicial, adiante assinado, ou ao final assinado, rubricado, papapá, do jeito que vocês quiserem, tá? E aí, pessoal, a gente vai dizer o que ele veio fazer. Afinal de contas, o que esse camarada está fazendo aqui, tá? Com essa peça. O que ele quer com essa peça? Então, isso daqui, pessoal, a gente tem que dizer, a gente tem que ser específico, tá? Então, como é que fica aqui? Olha só. Adiante assinado, tá? Ambos os itens, por seu procurador judicial, adiante assinado, vem a presença de vossa excelência. Pessoal, não estou passando modelo para vocês, nós estamos construindo juntos. Eu estou explicando para vocês, tintim por tintim, a aplicação dos artigos do CPC, tá? Eu quero que fique bem claro isso. Vem a presença de vossa excelência, inconformado com a R de respeitosa sentença. Aí você tem que dizer o que você vai fazer, tá? Afinal de contas, o que você quer? Pessoal, a gente tem que apontar um fundamento jurídico, tá? Se você quiser apontar o fundamento jurídico da sua pesquisa, tudo bem, das duas teses. Mas aqui, o fundamento jurídico que você tem que apontar é a hipótese de cabimento do recurso. Esse você tem que apontar sempre, tá? Então, vem a presença de vossa excelência, inconformado com a R sentença do evento tal. Com fundamento no artigo 1009 do Código de Processo Civil. Por quê, pessoal? Porque no artigo 1009 está escrito o seguinte, da sentença cabe apelação. Então, esse fundamento a gente tem que colocar. Com fundamento no artigo 1009 do Código de Processo Civil. Aí eu pergunto a vocês, qual é o verbo que a gente utiliza? Interpor, opor, socar, enfiar a petição. Qual que é o verbo que a gente utiliza? Professor, não sei, estou na dúvida. Tá na dúvida? Vai no CPC. Leia, pessoal, o artigo. Vou voltar no CPC aqui. Leia o artigo 1010 e veja qual que é o verbo que ele utiliza no 1010. Interpor? Interpor. Você vai usar o verbo que ele utiliza, tá?
Então, venha presente, Vossa Excelência, interpor o presente. Aí aqui, pessoal, você normalmente pula uma linha, tá? Você pode escrever interpor o presente recurso de apelação, você pode recurso de apelação, tá? Ou você pode escrever assim também, ó. Então, essa apelação aqui, pessoal, o nome do recurso, você sempre vai destacar ele, você vai colocar ele no meio. Faz ele em caixa alta e coloca ele no meio. É sempre assim. Tá? Dá uma destacada no nome do recurso, pessoal. Tá? Isso daqui é a praxe, é o sistema de funcionamento aí da coisa, tá? Funciona assim. Professor, como é que fica isso na prática? Tá? O que a gente está fazendo? Eu vou abrir uma petição minha, para vocês verem, pessoal, que aquilo que a gente está fazendo é só cumprimento de requisito do código. Ó, isso daqui é uma petição minha. Tá? Então, o que eu estou fazendo com vocês é aquilo que eu coloco na minha petição e que eu mando embora. Tá bom? Beleza? Essa é a petição que eu utilizei, só que eu tirei o nome aqui, só para não... Voltemos na nossa... Pronto. Interpor. Aí eu tenho que dizer contra quem é o meu recurso. Pessoal, por que eu tenho que dizer contra quem é o meu recurso? Galera, eu posso ter, imagine que você tenha, que você seja contratado num processo que tenha meia dúzia de herdeiros disputando a tapa um patrimônio lá de 50 milhões de reais. Cada um com um advogado diferente. Cara, você pode ter meia dúzia de recursos. Esse recurso é contra quem? Então, eu tenho que estabelecer quem que é a parte contra o qual você está recorrendo, tá? Então, aqui qual que é o nome do artista lá? Juliano? O dono do cavalo aqui? Juliano Faria. Contra Juliano Faria. Aí não pula a linha. Pula. Esse apelação, ele fica solto aqui, ó. Ah, tá. Fica em destaque. Fica em destaque. Sempre no meio. Você não pula. Você pula, aliás. Você não deixa ele... Vou até pular mais uma aqui, ó. Você não coloca ele junto. É aquele negócio. Professor, pode haver um problema colocar junto? Não é um problema. Então, se você não tiver espaço, galera, tá? A tua letra é muito grande. Isso daí você tem que medir antes. Não adianta você querer medir lá no dia na OAB, tá? Você faz assim, se tua letra for muito grande. Tá bom? Você só destaca ele fazendo ele em caixa alta. Agora, se houver a possibilidade, você dá uma destacadinha nele, assim. Beleza? Entendi. Volta 1010, inciso 1. Ele está pedindo a qualificação das partes, não é só do autor. Aqui eu volto a dizer para vocês, se eu colocasse já qualificado, tá? Segundo a maioria dos autores, e aquilo que a gente tem visto no tribunal também, não ficaria errado, não seria caso de você descumprir com requisito extrínseco, ok? Que é o requisito lá, o requisito extrínseco da regularidade formal. Mas vamos cumprir, vamos fazer igual tá no código para ninguém poder reclamar da gente, tá? Então fica nacionalidade, civil, profissão, RG, CPF, residente e domiciliado em... Ó, cumprir o requisito, tá? Ainda estou no artigo 1010, inciso 1.
Beleza? Pessoal, essa peça que eu estou fazendo, eu estou conversando ainda com o juízo da primeira instância. Não estou nem conversando com o tribunal ainda. Tá? Eu não vou falar nada, pessoal, com o juízo de primeira instância, por que eu devo ganhar ou por que eu não devo. Não vou nem comentar com ele, porque ele já deu a sentença dele. Essa conversa eu vou ter com o tribunal. Aqui eu estou cumprindo requisitos. Estou interpondo a petição perante ele e cumprindo os requisitos do CPC. Bom, residência Mas, domiciliar, tá? professor, porque Pode você falar. falou que na apelação você tem que apresentar as razões, né? E o outro apresenta as contrarrazões. Não é nessa peça que você está fazendo, não é nessa inicial que você está fazendo agora, essa apelação? Não. A apelação ela é dividida em duas partes. A primeira, você conversa com o juiz Aquó, que é só cumprimento de requisito. A segunda, quando você for conversar com o tribunal, aí você vai colocar as razões. Porque quem vai ler as suas razões é o tribunal, e não o juiz Aquó. Ele já encerrou a parte dele. Tá? Então, a apelação ela é Mas, dividida no meio. professor, Pode perguntar. você falou que você faz apelação, né? Faz o recurso. Isso. Aí a pessoa, a outra parte vai ficar sabendo, né? Mas daí ela não tem que apresentar já as contrarrazões para mandar tudo para o Sim. tribunal? Sim, exatamente. Tá? Mas ela tem acesso, ela vai ter acesso à apelação que vai para o tribunal, né? Sim, as nossas razões elas vão coladas, é tudo no mesmo documento. Só que esse documento ele é dividido no meio. A primeira parte eu converso com o juiz e a segunda parte com o desembargador. Entendeu? Entendi. Depois que eu junto isso daqui no processo, aí o juiz vai mandar intimar a parte, se ela quiser, ela tem 15 dias para se manifestar. Se não quiser, vai com a manifestação, sem a manifestação, junta tudo e manda pro TJ. Tá? Beleza? Aqui, pessoal, como eu estou conversando Beleza, professor. com o juízo de primeira instância, eu vou... Professor, essa petição, ela tem pedido? Tem pedido sim, galera, tá? O que eu vou pedir aqui, pessoal? Eu vou dizer o seguinte, ó. Requerendo, tá? Eu falei quem eu sou, o que é a peça, contra quem é a minha peça, e agora eu vou colocar o que eu quero. Requerendo seja o presente recurso recebido recebido e as razões as razões de seu inconformismo remetidas ao Tribunal de Justiça. De qual estado? Não sei, então não inventa. Não escreve do Paraná, não. Você não sabe onde está correndo essa ação. Ao Tribunal de Justiça para reexame da matéria. Tem pedido, tá? O que eu quero com essa peça? Bom, o que o juiz de primeira instância pode fazer? Receber o meu recurso, intimar, quem quiser pedir a intimação da parte contrária aqui, pode colocar também, eu não costumo colocar, e mandar para o tribunal. Um outro requisito aqui, que a gente... duas linhas, galera, mas que a gente costuma colocar, que é um requisito extrínseco e que tem sido cobrado na OAB, depois eu vou mostrar um gabarito da OAB para vocês, tá? Vamos fazer a peça e depois eu mostro um gabarito para vocês. É o preparo. Então, o que a gente fala? É bem simplesinho aqui, tá? Requer a juntada das inclusos ou dos inclusos antes do... Professor, todo parágrafo eu tenho que pular uma linha. Olha só, eu estou pulando aqui, mas o que você tem que analisar é se dentro daquele rascunho da OAB você tem e o tamanho da tua letra e a quantidade de teses que você tem, se você tem essa disposição.
Ah, tá. Senão eu não preciso pular, não é requisito. Eu não vou nem pular aqui, então. Pronto. Já para não ter problema. Requer a juntada dos inclusos comprovantes do preparo recursal. Galera, ou seja, eu fiz um pedido aqui, ó. Isso é o que eu posso pedir para o juiz. Beleza? Eu não vou conversar com ele, não vou brigar com ele por causa da decisão que ele deu. Isso é um problema dele. Meu, na verdade, né? E aqui, pessoal, vem o fecho da peça. Ficou muito aqui. Pede deferimento. Local, data. Professor, posso escrever Paranavaí e a data? Não, se você fizer isso, o cara vai achar que você está identificando a peça, você vai reprovar. E aqui não tem recurso que salve, galera. Tá bom? Pulou uma linha. Advogado. Ok? Então aqui, pessoal, eu encerrei a minha conversa com o juízo de primeira instância. Acabou. Eu não tenho mais nada para falar com ele, tá? Então, eu disse o que era a minha peça, contra quem que era, eu cumpri requisitos intrínsecos e extrínsecos aqui, tá? Requisito extrínseco, juntada do preparo, tá? Requisito intrínseco, legitimidade, interesse recursal, tá? Então, aqueles requisitos que a gente estudou, a gente está colocando na prática aqui, beleza? Aqui, pessoal, o que você faz? O certo é você começar em outra folha, mas na OAB você não tem toda essa disponibilidade sobrando. Então, a gente já começa aqui mesmo, tá? Agora, pessoal, a gente vai conversar com o TJ. Agora, a nossa conversa vai ser... agora é a segunda parte da petição. A nossa conversa agora vai ser com o desembargador. É com quem vai julgar esse recurso de apelação. Então, agora, Samira, respondendo a sua pergunta, agora é que vem as razões, tá? Então, eu tenho que me dirigir a esse tribunal, tá? Como é que eu converso com ele, professor? Como é que eu falo com ele, enfim, tá? Eu uso aquele jeito... Tem gente que faz assim, e o outro jeito de você fazer, pessoal, egrégia corte ou inclitos desembargadores. Qualquer um desses jeitos aqui serve, tá? Qualquer um deles. Se você quiser colocar egrégia corte, tá bom? Eu faço do jeito mais clássico, mais basicão. Então, eu vou apagar esses dois aqui. Pessoal, vai da técnica de vocês, é o jeito que vocês quiserem, tá bom? Aí aqui, pessoal, vocês vão medir mais ou menos o meio da folha, tá? É o que vocês vão medir, mais ou menos ali o meio da folha. Pula uma linha e mais ou menos ali o meio da folha. E você tem que dizer... Essa daqui é razões ou é contra-razões? É razões, tá? Bom dia, filha. É razões. Então, eu tenho que dizer que é razões. E eu tenho que dizer por quem que é. Porque, pessoal, imagine num processo em que as duas partes são vencedores e vencidos. Eu vou ter duas apelações. Quando chegar lá no tribunal, o camarada vai querer saber o seguinte, bicho, de quem que é essa razão e de quem que é essa contra-razão? Então, eu tenho que saber especificamente de quem são essas razões aqui. Então, quem é o apelante? Carlos Henrique Júnior. Vou fazer diferente isso aqui.
preciso saber quem é o apelado também. É o Luciano Faria. Tá? Então, você tem que dizer quem é o apelante e quem é o apelado. Professor, como que fica na prática? Na prática, pessoal, vai ficar assim, ó. Eu vou abrir novamente a minha petição para vocês aqui, uma petição minha. Na prática fica assim. Beleza? Apareceu aí, né? Então, na prática, ela vai ficar com essa cara que vocês estão vendo aí, tá? É claro, pessoal, que lá você não tem esse espaço que eu tive para fazer a minha peça. Então, lá você vai reduzir esses espaços aqui, ó. Entendeu? Na prática, você reduz os espaços. Ok? Na hora que você estiver fazendo lá na sua peça na OAB. Cadê ela aqui? Pronto. Então, agora, pessoal, a nossa conversa, até aqui, a gente fez uma parte descritiva da peça. Eu só estou cumprindo o requisito e só estou descrevendo quem são as partes, quem é o procurador, que tipo de peça que é, fundamento jurídico. Até agora eu só fiz isso, uma parte descritiva. Agora, pessoal, fala, professor, e agora? Agora nós vamos lá no artigo 1010, inciso 2. Lá ele está dizendo o seguinte, exposição do fato e do direito. Então, o que a gente vai colocar aqui? Número 1. Dos fatos, tá? Ou síntese fática. Ou do esforço dos fatos. Do jeito que vocês quiserem, tá? Eu faço o jeito mais simples, eu escrevo aqui os fatos, tá? É assim que eu faço a minha peça. Desculpa, professor, eu perdi. Você pula uma linha só? Só. Porque, galera, você tem 5 folhas só para fazer, tá? Depois vocês abrem o rascunho lá da OAB para você ver que o espaço que vocês têm eu estou fazendo limitado. No rascunho. Tá? Esse espaço aí, ele é limitado. Então, vocês têm que... Pessoal, a melhor maneira de você não ter surpresa lá é você se acostumar com isso. Não vai ter erro, vocês vão passar na primeira, não vai errar, tá? Porque vocês já vão treinar para isso. Desde agora, a gente vai começar esse treinamento aí, pessoal, já com bastante antecedência. Quando chegar lá, vai ser tudo natural para vocês, tudo. Vai passar na primeira. Beleza? Eu ouvi um amém? Muito bem. Aqui, pessoal, essa parte aqui, ela é uma parte narrativa, tá? Professor, nunca escrevi um texto narrativo. Não tem problema nenhum. Moleza, tá? O que você vai fazer aqui? Você vai contar uma história, tá? Eu tô sabendo que vocês são ótimos contadores de história. Professor, eu não sei nem onde que eu começo. Galera, toda história, ela se pauta, ou ela tem como, eu acho ótima essa expressão, como fio condutor, tá? Ela tem como fio condutor uma parada chamada linha do tempo. Então, vocês vão contar a história de vocês de acordo com a linha do tempo. Aí vem aquela pergunta, professor, quanto que eu gasto da minha peça para contar essa história? Galera, eu entendo que é suficiente para você contar a sua história meia folha, ou um pouco mais até, mas meia folha eu acho suficiente. O que a gente vê nas peças? Às vezes eu trabalho peça com um aluno, ele conta a história em uma folha inteira. Aí, quando ele chega na parte
Eu tenho uma parte narrativa, depois eu passo uma parte argumentativa. Ele resolve com 3 linhas, que é a aplicação do direito, tá? Então tem que haver um certo equilíbrio aqui. Na minha opinião, galera, meia folha é suficiente para você contar a história. Pode falar. Professor, essa história lá do começo, lá da petição inicial, você tem que contar tudo de novo aí, ou ele vai ter acesso à petição inicial? Pessoal, ele vai ter acesso ao processo inteiro, porque o processo ele sobe inteiro para o Tribunal de Justiça. Inteirinho, tudo que você fez dentro do processo, ele vai ter acesso. Agora, essa história que você vai contar aqui, não é a história do processo, são os fatos que aconteceram com o autor e o réu, tá? Com o apelante e o apelado. A partir daqui, pessoal, nós só vamos utilizar apelante e apelado, a partir dessa parte aqui. Então, o que você vai dizer? Que o menino, que o apelante, tá? Transitava por uma estrada rural. Pessoal, não pode copiar o enunciado. Se copiar o enunciado, vai zerar, tá? Não pode copiar. Que ele transitava lá por uma estrada rural, eu acho que é isso mesmo, né? Coice, que teve prejuízo, que, enfim, qual que é o termo que ele utiliza aqui em cima? Que causou sérios danos à saúde do menino. Pessoal, não inventa moda, tá? Não adianta você falar que o menino tá isso, assim, assim, assado. Diga, tá? Não saia do tema. Tá? Levou o coice, causou sérios danos. Ali ele fala, pessoal, que o tratamento... Ô, professor, você está escrevendo só em letra maiúscula? É para fazer assim ou você está colocando assim só para a gente ter mais atenção? Não, pessoal, eu não estou escrevendo para vocês. Eu estou explicando para vocês o que é que vocês devem fazer. Mas eu não estou escrevendo para vocês. Mas dessa forma que você escreve, eu estou pensando assim, que é da forma que tem que ser lá na OAB, não é então, né? Não, então, peraí. Então, vamos mudar aqui. Ô, professor, Obrigada. Professor, você falou que não pode copiar, mas também não pode fugir disso que ele escreveu, né? Não. Pessoal, a melhor maneira de você fazer, lê um pedacinho e conta a história desse pedacinho com as suas palavras. Lê outro pedacinho e conta a história com as suas palavras. Que causou sérios danos, que gastou muito dinheiro, porque lá em cima falou que o tratamento foi custoso. Eu não posso fantasiar, assim, né? Porque pode ser que fuja, né? Não, foge do tema. Atenha-se apenas aquilo que ele fez. Por quê, galera? Se você inventar um fato aqui, o camarada vai achar, essa pessoa está querendo identificar essa peça. Tá? Aí é 0. Que gastou dinheiro no tratamento, que ingressou com a ação, né? Que a ação foi julgada improcedente. Pessoal, eu só estou na linha do tempo, tá? Toda narrativa, ela se pauta pela linha do tempo. Que foi julgado improcedente, e aqui você diz que o juiz entendeu no sentido de que o proprietário do animal não é responsável, bem como reconheceu indevidamente a prescrição, suposta prescrição. Tá? Pessoal, nós vamos contestar aquilo que o juiz falou. Então, eu não gosto muito. Às vezes eu pego uma peça que a parte começa, que o colega começa a falar, porque eu escorrei do juiz, sempre muito no seu... O cara dá uma puxação de saco no juiz, galera, você tem que dizer por A mais B que ele errou, tá? Você vai dizer que o que ele fez é injusto, que tá errado. Você tem que apontar, você tem que ser assertivo. Esse negócio de dizer que o juiz sempre muito, que tem decisões sempre muito abalizadas, eu vejo uns negócios desse aí, eu falo, cara, ou você tá contestando o cara, ou você tá puxando o saco do cara, tá? Então é para dizer, e vocês vão dizer por A mais B, e vão ser muito assertivos em dizer que está errado, vocês têm que apontar o erro, tá? Assim, assim, assado, tá bom? Bom, aqui, pessoal, meia folha, ok? Agora, a gente vai cumprir um segundo requisito.
Vamos voltar lá no 1010. Ele diz assim, exposição do fato e do direito, que é o inciso 2, e ele coloca as razões do pedido de reforma ou de decretação da nulidade. Então, agora nós vamos para esse pedido. Nós vamos para essas razões. Então, agora, pessoal, a gente vai passar por uma parte argumentativa. Normalmente, a galera usa aqui do direito, tá? Ou se você quiser copiar igual tá lá no código, tá? As razões do pedido de reforma. Se você quiser copiar o que está no código. Ou do direito. Como nós temos duas teses, aqui, pessoal, tá? Quero deixar bem claro. Essa parte aqui agora a gente vai mudar a nossa forma de escrever, tá? Agora nós vamos para uma parte argumentativa. Essa daqui era uma narrativa. Que a gente escreve nos pautando pela linha do tempo. Agora a gente vai por uma parte argumentativa, tá? Então esquece linha do tempo, agora nós vamos atacar a decisão. Agora nós vamos quebrar o pau. Agora que chegou a baixaria, galera. Deixa eu fazer aqui para ficar certinho. Bom, nós temos, pessoal, duas teses, tá? Então, o que eu recomendo que vocês façam? Pessoal, eu vi, até hoje, duas petições escritas sem você dividir nada. O cara não compartimentou a petição dele e ficaram sensacionais, mas é muito difícil de você fazer isso, tá? Então, pessoal, o que eu digo para vocês? Feijão com arroz, tá? Vamos escrever primeiro sobre uma tese, depois sobre a outra tese, cada uma dentro do seu compartimento certinho, bonitinho. A primeira tese que a gente vai escrever é em relação da responsabilidade civil do proprietário ou do apelado. Depois, bom, na próxima aula, galera, eu vou dizer para vocês o que a gente vai escrever aqui, tá? Pessoal, não quero que vocês façam essa petição, não quero que vocês completem ela, não quero que vocês vão para a internet buscar soluções, porque você aprende a buscar na internet, mas não aprende a resolver com o CPC na tua mão, tá? Esse exercício vai ser muito, se você for por esse caminho, você vai ter muita dificuldade na OAB. Então, não façam. Deixa aqui, paradinho, do jeito que está, que a gente volta na próxima aula e resolve isso daqui, para que vocês aprendam a pesquisar, tá? Professor, como é que eu acho isso no meu código? Pessoal, o código, ele é todo feito em compartimentos, tá? Todas as matérias estão separadas. Então, eu vou ensinar vocês como é que a gente chega naquela matéria. Professor, não sei onde está essa matéria. Cara, abre o índice que você vai achar. Mas isso eu ensino na próxima aula, então nós vamos parar por aqui, eu não quero que vocês continuem, tá bom? Porque o aprendizado é esse manusear o CPC, pessoal, tá? Então, nós paramos aqui, eu vou salvar essa peça e nós retornamos na próxima aula a partir dessa peça aqui que a gente está fazendo. Beleza, pessoal? Tá? Não completem, não é para ir por aí não, tá bom? Até aqui, alguma dúvida? Pode deixar. Pessoal? Ô, professor. Vamos lá, para a gente poder encerrar essa parte 1 termina em prescrição, né? Suposta prescrição. Ok? Professor, tá me ouvindo? Estou, pode falar. Então, essa primeira dos fatos, ela termina em suposta prescrição? Porque daí você vai dizer o que foi decidido, qual que é o último evento importante. O último evento importante aqui é que o juiz sentenciou com duas matérias. Então, você já vai citar essas duas matérias aqui. A gente vai falar delas especificamente aqui embaixo, mas você cita em cima que o juiz ele sentenciou e ele entendeu que não era
responsável, o que o proprietário não era responsável e também reconheceu uma suposta prescrição. Ah, entendi. Entendeu? Você tá falando que não tá passando um modelo e tal, então assim, Não. eu fico perdida. Eu nunca sei quando é para eu terminar em casa ou se é para eu ir fazendo com você. Vocês vão fazer comigo, galera. Eu não quero modelo, tá? Passar modelo na minha opinião, a Tati sempre diz isso também, é ofender a inteligência de vocês. Tá, mas isso que você está fazendo é a peça completa, né? Eu não vou precisar fazer nada sozinha. Ah, não, então o que tá você precisaria fazer, por exemplo, é essa redação aqui dos fatos. Eu só passei para vocês os elementos, você teria que fazer a redação. Eu não vou fazer uma redação por vocês. Tá, mas é para a gente fazer ou não? Galera, eu ainda não... Eu não conversei ainda com a nossa coordenadora, com a chefa, para perguntar aí se eu posso pontuar esse trabalho com vocês ou não, tá? Mas, de todo jeito, galera, nós vamos fazer a peça. De todo jeito, a gente vai fazer. Eu vou ver com ela se eu posso atribuir algum ponto, porque a ideia da nossa matéria é ser uma matéria híbrida, tá? É ter teoria e ter prática também, que é para vocês aprenderem nas duas vertentes aí. Ah, tá. Então tá bom. Obrigada. Tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Alguém aí teria mais alguma colocação? Não? Pessoal, então aí um abraço para vocês, um bom fim de semana, tá? Saudade das nossas aulas, saudades de vocês aí, pessoal, tá? Descansem bastante, vamos lá, sextou. Bom final de semana, professor. Oi? Bom final de semana. Igualmente para todos vocês, galera. Firmeza? É isso aí, galera. Sextou, piazada. Uhul! Tchau, pessoal.